Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos aqui, pra falar de novo de mais um cancelamento do Batman. Eu acho que é o segundo da semana. É o que eu digo pra vocês. Toda semana tem uma treta envolvendo a DC. O nosso recorde é de 0. Não conseguimos passar disso. Sempre tem uma treta envolvendo o Batman. E dessa vez, gente, é inacreditável. É simplesmente surreal o cara que tá falando isso. Porque dessa vez não foi qualquer pessoa que falou mal do Batman. Foi o Garth Ennis, o criador do The Boys. É isso mesmo, o criador do The Boys. Ai, roda a vinheta porque tem muito que se falar nesse vídeo aí. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso e pro pessoal que apoia o canal lá no Padrim e nos membros aqui no YouTube. Beleza, dado o nosso recado, vamos falar desse cancelamento do Batman. Tudo isso começou com uma entrevista do Garth Ennis. O Garth Ennis, para quem não sabe, é o criador da série The Boys. Ele também criou The Preacher e também fez várias histórias do Punisher. E daí, agora, nesse momento, ele tá fazendo algumas histórias para DC Comics. Ele, inclusive, tá fazendo uma do Batman agora, que se chama Batman Reptile. E daí, por causa disso, ele tá dando um monte de entrevistas sobre o Batman. E daí, numa dessas entrevistas, ele soltou essa pérola aqui. Estamos falando de um aristocrata bilionário que bate em pessoas pobres, bem como doentes mentais. Não sei o que isso tem a ver com código de honra, mas certamente apela ao meu senso de humor. E daí se instaurou toda a polêmica envolvendo o Batman de novo. O Garth Ennis foi mexer naquele vespeiro lá do Batman, que todo mundo gosta de mexer, pra causar uma polêmica. Porque o Batman, desde que ele teve aquela reforma nos anos 70, quando ele começou a ter histórias mais dark, mais sérias, um pouco longe da Era de Prata, sempre se questionou esse negócio do Batman de bater em bandido e ser um vigilante que não tá nem aí para as consequências de suas ações. Cara, esse é um negócio velho pra dedéu. Você tem episódio do Batman Animated Series que fala sobre isso, você tem quadrinhos dos anos 80 que fala sobre isso, você tem quadrinhos dos anos 70 que fala sobre isso. Esse negócio do Batman bater em pessoa pobre e não pensar nas consequências, e o Batman ser só um cara rico que gosta de bater em pessoa pobre, cara, essa é uma discussão de décadas, de anos. E eu não quero entrar muito no mérito se ele tá certo ou não, porque eu acho que não é exatamente esse o ponto. Você pode fazer boas histórias tanto discutindo esse ponto, quanto ignorando completamente esse ponto. Mas assim, eu acho muito irônico o criador do The Boys falar sobre isso. Porque, gente, vocês já leram quadrinhos do Garth Ennis? Vocês já leram os quadrinhos do The Boys? É o negócio mais massa velho exagerado que se possa ter. É o exagero do exagero pra ser gratuito e poder vender HQ. E assim, eu não tô criticando se ele tá certo ou não, porque com certeza isso serviu pra ele e colocou ele onde ele está. Mas assim, eu não acho que ele está em posição de poder falar isso, considerando todo o histórico dele de escrever HQ. Pelo amor de Deus! O cara fazia um monte de piada que talvez hoje fosse proibida lá na HQ do The Boys, no The Preacher. E daí agora ele vem falar que o Batman é aristocrata que bate em doente mental. What? Sei lá, pra mim isso daí é o equivalente do Gugu reclamar que tem muita mulher pelada na TV brasileira. Sendo que no passado ele tinha aquele bloco lá, das mulheres na banheira. Sabe, pelo menos é o que eu sinto. Mas assim, também tem um outro aspecto que eu não acredito que eu vou ter que falar isso pela milionésima vez, mas é exatamente a mesma polêmica que teve no negócio do Batman em São Paulo. O Batman não existe, e as pessoas querem que o Batman se comporte como uma pessoa na vida real, sendo que ele não é real. De novo isso. Só que agora eu acho que é ainda mais grave, porque quem tá falando não são pessoas normais que estão no Twitter, que estão nas redes sociais. Não, é um criador de HQ, um cara que realmente faz HQs pra DC, faz HQs pra Marvel e faz suas próprias HQs. E é ele que tá falando isso. E ele, ao falar isso, não consegue ver todas as outras coisas que ele já escreveu no passado. Então assim, o Batman é um aristocrata bilionário que bate em pessoas pobres. Ok, beleza, você pode fazer essa história.
Você tem o direito de fazer essa história. Te dou uns 10 exemplos de pessoas que fizeram essa história. O Dennis O'Neil vivia fazendo essa história, pelo amor de Deus, e era um clássico da década de 70. O problema não é você querer fazer essa história. Eu acho que o problema de verdade é ele não enxergando quem que ele é. E tem uma outra coisa que me incomoda muito nesse negócio, é porque essa discussão do Batman bater em pobre, do Batman ser rico, do Batman não sei o que, cara, isso daí já é o clichê do clichê narrativo feito com o Batman. Já cansou, já toou, todo mundo já explorou isso pelos 500 mil possibilidades. Escritores, peguem essa ideia e levam um passo adiante. Faz algo além. E eu dou um exemplo disso de uma pessoa que fez isso muito bem. Sean Murphy, que fez o Batman White Knight, pegou essa ideia de que o Batman é um perigo para a cidade, que ele, ao combater seus vilões, destrói metade da cidade, e criou um novo conceito. Isso deu um plot twist danado e fez o Batman virar um vilão dentro da própria história dele. E funcionou pra dedéu. E você não vê nenhum fã reclamando dessa história. Claro que não, porque quando a história é boa, a gente apoia, a gente acha que é bom. O problema não é o Batman ser um aristocrata que bate em pessoas pobres, não sei o quê. O problema é ficar só nisso. O problema é entrar nesse clichê que era inovador nos anos 70, talvez nos anos 80, mas nos anos 2020, 2010 já não é mais. Você tem que ir um passinho além nessa discussão, porque senão é como você vê um episódio do Capitão Planeta nos dias de hoje. Ah, jogue lixo no lixo, cuide bem do planeta. Pô, não dá, a discussão tem que ser mais do que isso. Você tem que avançar essa discussão para evoluir essa discussão. E o que ele tá fazendo aí é uma coisa que muitos outros sites fazem, que é pegar essa discussão da década de 70 e só trazer ela pra atualidade pra ganhar view, pra ganhar like, pra ganhar não sei o quê, porque esse daí é um assunto polêmico que chama muita atenção. Claro, é o Batman, qualquer coisa com o Batman vai dar muita atenção, mas ele, na posição como criador de HQ, ele tem que querer levar essa discussão pra frente e não ficar na mesmice de 30 anos atrás de que o Batman é aristocrata, não sei o quê, Cara, chega! Pega esse pensamento que você tem do Batman e transforma numa grande história inovadora do Batman. O Garth Ennis já é um cara muito questionável por causa de suas HQs, pela forma que ele escreve, mas eu realmente quero acreditar na boa fé dele, na qualidade de escrita dele, pra ele conseguir levar essa discussão pra frente. Paul Tom King tentou fazer essa discussão. Ele errou, mas ele tentou. O Scott Snyder também tentou fazer essa discussão. Em uma certa medida ele conseguiu fazer. Isso naquela história do Mr. Bloom que ninguém lembra, mas eu sempre digo aqui que ela é muito boa. Então a questão nunca foi Batman é um cara que bate em pessoas pobres. Porque esse é aquele discurso clichê. É o discurso para ganhar like. Mas você falando isso é como falar jogue lixo no lixo. Você tá falando uma obviedade que já foi dita centenas e centenas de vezes no passado. Você tá repetindo coisas, você não tá querendo avançar. Não é assim que funcionam os quadrinhos. Os quadrinhos têm que estar em constante evolução, constante debate sobre as coisas que envolvem a nossa sociedade. O Batman representa uma coisa aristocrata que é não sei o que, quer bater em pessoas pobres. Beleza, mas tenta representar isso de uma maneira autêntica, verdadeira e não tão clichê e barata que tá no passado. E olha, eu realmente não me incomodo quando pessoas de fora falam sobre isso, porque assim, ó, esse cancelamento do Batman já aconteceu milhares de vezes. Já teve cantor de rap falando sobre isso, já teve revista falando sobre isso, jornalista falando sobre isso, geralmente no Brasil, e eu, 95% das vezes, eu não me incomodo com isso, porque é a opinião delas, tá todo mundo no direito de ter sua opinião. O que me incomoda é um cara que escreve HQ continuar tendo esse pensamento, que é um pensamento retrógrado, que não leva a discussão pra frente. E não adianta nada você chamar esse cara pra fazer uma HQ do Batman, que ele continuar trazendo ideias dos anos 70, dos anos 80, quando a gente tem que estar olhando pra frente. Bom, um outro exemplo de uma pessoa que fez isso muito bem recentemente foi o Tom Taylor, na HQ do Asa Noturna, que o Asa Noturna falou, né, pra Barbara Gordon, que disse lá, né, que o Batman como Bruce Wayne não ajuda tantas pessoas como poderia. Ali tá embutido uma crítica social que leva uma discussão pra frente, mas também desenvolve o personagem ao mesmo tempo. Ali sim ele tá propondo uma discussão inteligente, interessante e inovadora, porque isso afeta a relação dele com Dick Grayson, a relação dele com Gotham. E não fica só nessa porcaria de discussão de Twitter. Cara,
Cara, porque se a gente ficar nisso eternamente, as histórias do Batman vão ser um saco, elas não vão acompanhar as outras histórias. E assim, eu não sei, tem algo que me incomoda um cara como Garth Ennis, as coisas que ele escreveu e ele falar uma coisa dessa. Não sei, sabe? Isso me incomoda um pouco, muito embora também eu entenda que ele tem o direito de ter a opinião dele. Eu só acho que ele poderia entender um pouco o histórico dele e o que fez ele chegar ali. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aí embaixo o que vocês acharam de toda essa polêmica do Garth Ennis. Ele tem razão, não tem razão? Por favor, comentem aqui embaixo. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do Batman cancelado de novo. Mais uma na semana. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.